Olá, internautas do Contagem Regressiva, eu sou o professor Gibran de Matemática, estou aqui para fazer um comentário sobre aí a prova do Enem, uma prova bem elaborada, né? Mas inclusive ela, no caso, ela não prestigia muito, não é, as fórmulas, são questões aí que você usa mais a questão do raciocínio, não é verdade? Outra coisa também que é uma coisa que a gente já estava esperando, que veio com muitas tabelas, muitos gráficos também, né? Aquela partezinha de gráfico de função e tabelas usando o quê? Usando a parte de estatística, de porcentagem, né? Usando também regra de 3. Outra coisa interessante aqui também foi na parte de geometria, que eles colocaram a questão das projeções ortogonais, que é exatamente aquela questão da sombra que você faz aí projetando no chão, no caso no plano aí, que ele colocou uma questãozinha de pirâmide, assim como também colocou uma questãozinha sobre um círculo, né, um globo da morte, que também era uma questão de projeção que foi interessante. Outra coisa também que foi colocada na prova, que foi uma expectativa que a gente tinha sobre a questão de jogos, né, caiu questão de baralho, né, caiu também questões sobre dados, né, envolvendo aí no caso os dados, foi a parte de probabilidade e a partezinha lá de baralho que foi a parte de progressões aritméticas, que era uma questão tranquila, que se você quisesse você poderia usar a fórmula, mas como a progressão era muito pequena, você conseguiria aí no caso fazer contando, tá certo? Também ele usou também uma questãozinha de hectare, foi muito interessante, mas aqui eu queria me referir principalmente aqui, inclusive é o do caderno azul, que é exatamente a questão de número aqui 150, que é exatamente a questãozinha do baralho, como a gente estava falando aqui, é uma questão que não prestigia, como o Enem ele não gosta de prestigiar muito fórmula, e sim o quê? São questões mais de raciocínio, né? Que no caso ele, vou ler aqui rapidamente, né? De novo aqui a prova azul, né? Questão 150, que ele fala, né, jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio, né? Ele fala que é um jogo tradicional, é a paciência, que utiliza 52 cartas. O baralho tem 52 cartas, tirando os coringas, né? Inicialmente são formados 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2, a terceira tem 3 e a sétima carta, claro, a sétima coluna, desculpa, tem aí no caso 7 cartas, e assim sucessivamente, até a sétima coluna, né? Aí ele fala, ele quer saber que você vai colocar uma carta na primeira coluna, uma carta na segunda, uma carta na terceira, 7 cartas na sétima coluna, quanto ainda sobra no baralho. Então você teria que fazer, no caso, aí uma soma de 1 até 7, que no caso você teria 28 cartas, que você poderia usar inclusive aí a fórmula da progressão aritmética, a soma dos termos, né, que seria aí no caso n, que multiplica o primeiro termo mais o enésimo termo dividido por 2. Mas como a soma é muito pequena, é a soma de 1 mais 2 mais 3 até chegar em 7, você poderia fazer no braço, seria uma questão mais, né, braçal, vamos assim dizer, mas dá para fazer. Então você teria aí no caso 28, né? Como você teria 52 cartas menos as 28, ou seja, você teria aí no caso 24 cartas restantes, que daria no caso aqui a alternativa B, tá ok? Essa aí é a dica aí para o pessoal do Contagem Regressiva, para vocês, tá certo? Um abraço aí do professor Gibran, professor de matemática, e a gente, no caso, espera aí vocês, tá certo? Estamos dando Contagem Regressiva aí para a sua aprovação, tá ok? Um abraço do professor Gibran.